absurdo. Tá, vamos para a Ucrânia. Olha que vamos para a Ucrânia. Vamos para a Ucrânia. E o desafio tá? O desafio é achar o Bolsonaro na Ucrânia agora. Porque se ele caiu por lá, ele teve traumatismo ucraniano. Ele disse que andou tomando... Bom, mas vamos lá. Andou tomando morfina. As falas... Ele falou errado. As falas de Lula sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia continuam repercutindo. O primeiro-ministro ucraniano, Denis Shmyhal, comentou... Parece nome de chinês, né? Shmyhal. Ele comentou a declaração do presidente brasileiro sobre a necessidade de haver uma mesa de negociação pela paz. Ele comentou que possuem um plano para a paz que não inclui negociar com a Rússia. Em uma comparação, ele afirmou que, abro aspas, palavras do primeiro-ministro, se um grupo de bandidos entra em seu apartamento querendo matar você, seus filhos e levar sua casa, você vem para discutir e assinar acordo com esses bandidos, talvez com a participação de seus vizinhos? Você vê isso como algo realista? Fecho aspas. E aí, Bissoli, o que achou da declaração do premier ucraniano? Olha, o que nós temos claramente é uma reação a uma fala impensada e que não cabe a um presidente da República como o presidente do Brasil, que é um país que tem relevância, está ali na China, representando a questão dos BRICS, que tem relação com a Rússia, tem interesse, acabou de nomear Dilma para presidente do Banco dos BRICS, e aí vai e começa a fazer o tipo de fala sem qualquer responsabilidade. Ou seja, em vez de promover a paz, que é o que prega, se torna um agente suspeito na negociação dela. Porque quando óbvio, você parte, claro, mas claro, quando não você parte, ele não sabe nada da Ucrânia. quando você parte de uma declaração de acusação e quer mediar algo, você não está mediando. Você está sendo um juiz parcial. Aquilo que ele tanto alegava que era vítima aqui no Brasil. Sabe o que me estranha? Quando você alega ser vítima de algum tipo de situação, perseguição, injustiça, falta de devido processo legal ou parcialidade de juiz, e você quer se pôr na mesma figura cometendo os mesmos erros. Você não tem condição de fazer isso, porque você não foi capaz nem de aprender com aquilo que você se julgou vítima. Pessoas, quando erram, têm o direito e a oportunidade, às vezes, de mudar, de melhorar naquilo. E tem pessoas que nunca melhoram na vida. Tem pessoas que vão morrer cometendo os mesmos erros. Não sei se por incapacidade, incompetência ou má fé, mas uma dessas coisas porque outra não seria possível. E o Brasil, com seu protagonismo, tentando voltar no cenário mundial pós-pandemia, aonde deveria estar entrando na Europa pela porta da frente, que é na Alemanha e na França, ter que ter a vergonha de entrar por Portugal e Espanha, porque falou bobagem não só em relação à Ucrânia, falou bobagem em relação aos Estados Unidos, falou bobagem em relação à União Europeia, só fala bobagem fora do país. Devia ficar aqui trancado. Não fala bobagem. Pelo menos evitaria passar vergonha internacional. Deixa eu colocar. Eu vou acrescentar aqui. Ele ainda falou, e ele ainda insinuou. Não, falou bobagem. Ele ainda insinuou. Não conhece a situação da Ucrânia. Eu vou falar para vocês a posição do Henry Kissinger. Ele ensinou. Ó, beijinho no Kissinger. Ele ensinou ainda, professor Marcelo Suano. Ele ensinou ainda, professor Marcelo Suano, que, olha o que ele ensinou, que Israel tem a ONU no bolso. Israel tem a ONU no bolso. Sim. Por quê? Como é que a ONU conseguiu criar o Estado de Israel em 48? Você não pode falar desse jeito. Quem falou foi o Lula. Não é que a ONU não criou Estado nenhum. O que ele ensinou? Existe um complô judeu internacional. O Lula nunca falou isso. O Lula respeita a comunidade judaica. Respeita. Cadê? Acha o VT aí. Respeita a Acha o VT. Acha o VT. Acha o VT, me põe aqui. Agora, deixa eu falar um pouco da situação da Ucrânia. O que o Lula quis dizer? Lá hoje. Precisa de tradutor, em outra língua. Eu achei que. Ele falava. Você está interrompendo. Você tenta ganhar no grito. Você é desinformado e tenta ganhar no grito. Não, mas precisa de tradução mesmo, porque o Lula não fala. Estou falando para você o seguinte. Estou falando o seguinte. A Ucrânia. Alguém me acha esse VT rápido. A Ucrânia hoje é a cabeça de ponte da OTAN contra a Rússia. E ela é muito mais fraca que a Rússia, ela está sendo destruída. Ela está sendo destruída, certo? O que o Lula propôs, né, foi um armistício
eles pararem de brigar onde estão. A situação da Crimeia de Donasp é uma situação complicada. Por quê? Donasp, 75% de Donasp são pessoas de etnia russa. Então é Você está falando do leste da Ucrânia? Não, estou falando do leste, de Donasp. Porque é o que o Zelensky diz o seguinte. Ele diz que para ele sentar para discutir a paz, precisa desocupar Donasp e a Crimeia. A Crimeia é 70% de etnia russa. E Donasp é 75% de etnia russa. Ou seja, são russos. Então, não é uma situação simples. Uma pergunta dentro da sua questão. Não, eu quero aproveitar. Eu não concordo. A etnia é russa, mas o território é de quem? Não, da Ucrânia. Não, no mapa. Vamos abrir o Atlas. Sei. O Atlas, lá que dá melhoramento, sabe? Aquele da escola. 70% da população é russa. É russa. O território é de quem? Eu não estou dizendo o território é de quem? É da Ucrânia. Então a Ucrânia tem direito ao território. Assim, da mesma maneira que Lula se levantou e falou: no meu território, não Mas jamelão. essa lógica do deputado, Roraima vai ser anexado à Venezuela daqui a pouco, de tanto refugiado que a gente tem. A Roraima, a população vai ser vinculada à Venezuela daqui a pouco. Principalmente de brasileiros. Brasileiros. Mas não importa, o território é dela. Pois é, tô falando. Deixa eu falar. Deixa eu terminar de falar. Só mais um pouco. Mas é a lógica. Nós estamos numa toada. Falo mais, estou fora do debate. Não. Daqui a pouco. Duvido. Daqui a pouco a lógica é a seguinte. A maioria. Vamos rodar a sonora aí da fala do Lula. Deixa, eu tô falando uma coisa. Sonora. Ele não está deixando eu... A ONU era tão forte que em 48 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Só para a gente medir o que aconteceu nesses anos todos. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, não houve discussão no Conselho de Segurança. Quando a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, não houve discussão no Conselho de Segurança. E agora a Rússia, que é membro também do Conselho, membro fixo, também não discutiu. Ora, se os membros que têm a responsabilidade de dirigir, sabe, a paz mundial não pedem licença, por que os outros têm que obedecer? Não consigo terminar de falar as coisas. Ok. Eu não preciso... Essa fala do Lula. Eu queria só dizer o seguinte. Essa fala do Lula. Eu não aceito as condições do debate. Que condições do debate é? Eu tenho aqui 4 pessoas, na verdade, de extrema-direita, com a mesma posição, e que sequer me permite falar. Se eu não tenho expressão, desculpa, eu prefiro ir embora. Interrompeu a fala. Eu vou embora. Eu prefiro ir embora. Ele está agredindo o presidente Lula, falando coisas que ele não sabe. Acabou de passar aí. O que o Lula falou? Eu quero dizer o seguinte. O senhor vai ter a cara de pau de dizer que Lula não falou o que ele acabou de falar. Você que tem cara de pau. O senhor disse que ele mentiu, o que o Lula disse. A gente pôs o VT. Pois é, ele falou uma coisa, mas você não vai falar que eu tenho cara de pau. Mas o senhor acabou de falar que o Lula não falou. Eu não estou falando que o Lula não falou. Estou falando assim, o Lula quis falar, depois ele corrigiu. Ele errou e corrigiu. Gente, produção, eu preciso sair. Eu não vou continuar nesse debate. Você é desrespeitoso, É claro, eu não. Eu não falei que você era cara de pau. O senhor é um homem público. Não sou. O senhor tem que submeter a toda espécie de debate. Eu vou veja o que é melhor debater. Eu sair sem causar nenhum problema. Deputado, olha, posso dar... Fala que eu tenho cara de pau mais do que ele. Eu vou lhe dar uma consultoria gratuita. O senhor acabou de consolidar a sua base para o senhor ser eleito senador. O senhor não vai ganhar mais votos, mas a sua base é sua. Política. Eu tenho respeito Vi, aqui, notei pelo rebelde. O senhor não deixou ninguém completar uma fala aqui. Você não deixou, os 4 Posso falar uma coisa falar só? sobre Por exemplo, a Ucrânia, que vocês não conhecem. O senhor citou o Kissinger. Olha que interessante. Mas até o senhor já esteve na Ucrânia? A Ucrânia. Eu já estive. Mas você não conhece. Você não sabia que a Crimeia é de 70% de etnia russa. Esse é o problema. Veja bem, esse é o problema. Eu não estou falando que isso justifica a invasão. Mas esse é um problema. É um problema que tem que ser enfrentado. Então é melhor fazer um armistício, parar com isso e depois negociar. Eu sou a favor que a Rússia abandone todo o território ucraniano. Todo o território ucraniano. Sou a favor disso. E o Lula também. Depois ele consertou o que ele tinha falado de forma imprópria. Por último, já que vai ser difícil continuar esse debate, eu quero dizer o seguinte, quero defender aqui a acusação que você fez ao Chico Buarque de Holanda.
Chico Buarque de Holanda continua sendo um grande poeta, um grande cantor, e não morreu em 86, certo? Não morreu em 86, ele continua vivo até hoje, ganhou o prêmio Camões, é uma pessoa de alta respeitabilidade que talvez você não consiga compreender. Bom, é isso. Vamos conversar sobre isso. Quais outros pontos? O senhor quer esclarecer aqui? Não. A mesa está em silêncio. Eu não tenho mais. A mesa está em silêncio? Não tem mais nada. Quanto à fala do Lula sobre a OTAN e a ONU, o senhor tem alguma consideração? Ele corrigiu depois. Não corrigiu. Tá bom, então tá. Ok, o que ele disse na sua correção? O que ele disse na correção dele é o seguinte, que a principal responsabilidade é do invasor. Ou seja, a Rússia é a principal culpada porque ela invadiu um território. Então, essa correção que ele precisava ter feito. Agora, ele fez ou precisava ter feito? Não, fez. Vamos colocar fez. Tudo ele já fez calma. Essa correção. Ele já fez essa correção, tá? Ele já fez essa correção. Que ele disse o seguinte... Então, é o seguinte... A Rússia não precisava de autorização da OTAN para invadir o território. Foi o VT que passou ali. Sim, eu sei. Depois ele corrigiu, dizendo o seguinte, que a principal responsabilidade é da Rússia. Agora, hoje, tanto a Rússia quanto a Ucrânia têm dificuldade de fazer a paz. A Ucrânia tem posição belicista, né, de acordo com a OTAN, tem uma posição belicista de acordo com ela segue a OTAN, e a Rússia também, entendeu? É isso. A responsabilidade maior é de quem invadiu, claro, isso não tenha dúvida. Ele corrigiu a posição dele. O problema é que ele não é um indivíduo mais habilitado para ser o mediador num processo como esse. Você que pensa. Porque ele não tem o conhecimento suficiente. Você acha que o Zelensky... Está vendo agora, o professor começou a falar e o senhor está interrompendo. Mas, olha, ele não tem o conhecimento... Calma aí, deputado. Deixa de besteira. Por favor, faça isso, desculpa. Não é besteira assim, deixa de bobagem, aquela bobagem dizia. Mas veja, ele não tem um conhecimento suficiente. Ele não se expressa adequadamente porque ele não é formado em diplomacia. Por exemplo, uma pessoa não pode, sendo um diplomata, utilizar os termos que o Lula usa. São termos ofensivos que traz incapacidade de você buscar um ponto comum, que é o ponto da mediação. Ele não consegue fazer isso. Quando ele chegou ali e falou que a Rússia não precisava pedir autorização da OTAN para invadir, ele já cometeu 4 erros de linguagem ali que diz, mas peraí, pedir autorização da OTAN está dizendo que a Ucrânia está submetida à OTAN e a OTAN é que manda no território ou no espaço e ali é uma briga direta com a OTAN. Disse que a Rússia podia invadir... que a Rússia podia invadir, porque a invasão é algo que não está mais codificado na ideia de guerra justa. O senhor sabe por que a Rússia falou que é uma operação militar especial? Porque dizendo que é uma operação militar especial, ela simplesmente anula as críticas que poderiam ser feitas na ideia do jus ad bellum, que é o direito de ir à guerra. Aí ela anulou tudo de uma vez só, mas não anulou, porque ela não tinha o direito de ir à guerra. Você sabe qual é o problema? Posso falar? Por favor. Você teve, e aí a gente entra no Kissinger, que inclusive se manifestou no ano passado, aos 97 anos, ele relembrou. Houve um acordo, quando a União Soviética foi dissolvida, certo? Houve um acordo entre a Rússia e os países da OTAN, em primeiro lugar, que a OTAN não ia se expandir. Né? O Kissinger colocou isso, você pode entrar no YouTube, vocês acham... Posso complementar para dizer que o senhor não está... Não, o senhor não está errado. Não, aí... Quando ele falou isso, houve isso. O Jorge Kinna também falou isso. Deixa ele terminar. O Jorge Kinna, que foi o cara que... Marcelo Suano, por favor. Então, Marcelo Suano. Então, aconteceu isso. Eles tinham esse acordo, que a OTAN não ia se expandir, e a partir de um determinado momento, né, a OTAN começou a se expandir. E atrair países do bloco que criava lá uma espécie de zona neutra, né? A Suécia fazia parte dessa zona neutra e a Ucrânia também. Não acho, veja bem, eu acho que a OTAN está tão errada quanto a Rússia. Ao fazer isso, a OTAN está errada, está desequilibrando. É exatamente o que Kissinger fala isso. O Kissinger fala isso. Está desequilibrando. Mas a tese do Kissinger é outra. Ele queria que a Ucrânia se tornasse uma ponte entre os dois mundos e enriquecesse com os dois. E se aproximasse paulatinamente da União Europeia. Pode até ser isso, só que... É o que ele queria. Não, mas eu estou falando outra coisa. Ele aceita a crítica de que a zona neutra está sendo desfeita porque a OTAN não devia se expandir. A OTAN não devia se expandir. É isso. Foi isso que eles combinaram. E depois, como isso foi quebrado, a Rússia alega isto para poder fazer a invasão. Para mim, justifica a invasão? Não justifica. Mas, de qualquer forma, nós temos que dizer que a OTAN é hostil. Ela tem invadido ela tem assimilado muitos e muitos
países, coisa que ela ela tinha se comprometido a não fazer isso. Tá bom, acabou. Muito bem. Quanto à declaração da ONU, de que ela foi capaz de fazer um Estado de Israel em 48, que é uma informação falsa, porque ela só dividiu o território, e quem fez isso foi o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha. Mas ele afirma que a ONU criou o Estado de Israel e que é muito engraçado que em 2023 não tenha se criado o Estado da Palestina. Esta informação quer dizer o quê? Bissoli. Essa informação quer dizer que a gente interpreta as coisas como a gente quer, constrói a nossa própria narrativa de acordo com as nossas convicções e interesses e parte do princípio que é mais fácil falar que todos estão errados e nós estamos certos. O que o presidente Lula quis dizer com isso, deputado? Com aquilo lá? Que a ONU criou o Estado de Israel em 42 e que ela não consegue, muito estranhamente, até 2023 criar o Estado da Palestina. Porque ele quis dizer o seguinte, a ONU funciona politicamente. E hoje ela está num impasse que ela não consegue andar para lugar nenhum, porque os Estados Unidos controlam a ONU. O controle da ONU exercido pelos Estados Unidos tem paralisado a ONU. Tem paralisado, porque agora você viu a China crescer, a China cresceu, então cada um tem direito de veto. Certo? Cada um tem direito de veto, o veto não vai para frente. Mas não é a ONU que cria estados, é? Eu queria só fazer uma pergunta. Não, ali foi um arranjo. Ali foi Israel. Israel foi um arranjo, foi uma excepcionalidade, porque você tinha, os judeus tinham sofrido o Holocausto, e aí então tinha aquela história de que eles tinham que voltar para a Palestina, tal, etc. Eles reivindicavam a volta na Palestina, né? Você tinha um movimento muito grande, e aí você teve uma pressão também muito grande para formar o Estado de Israel, que criou um problema. Por quê? Porque lá tinha gente morando, que eram os palestinos. Então, de qualquer forma, a ONU criou aquele país. Eu acho que, apesar de todos os problemas, se justificava. A ONU não criou. Não? A ONU não cria Não, países. Ela criou na negociação. Negociou a divisão de um território. Isso, exatamente. Agora, o povo israelense se organizou, fez uma constituição. O nosso querido Aranha, ele só presidiu a Assembleia da ONU, não participou das negociações. Né? Ele só presidiu. Ele era o presidente, porque o Brasil é presidente até hoje, né? O Brasil, em algumas sessões, é ele que abre. Então é isso. Agora, Israel fez um arranjo entre as potências, foi um arranjo geopolítico, você sabe disso, entre as potências, as principais potências que venceram a guerra, né? Quando a Inglaterra ainda tinha força, a França, né? As potências que venceram a guerra. Então foi feito um arranjo e criaram lá, né? Fizeram, digamos, a divisão que resultou no Estado de Israel. E qual é a birra da ONU com a Palestina? Pois é, porque hoje o principal força na ONU, que é os Estados Unidos, é contra a criação do Estado palestino. Fala que é a favor, mas não é. Mas não é a ONU que tem que criar o Estado palestino. O Estado palestino pode ser criado e depois o território ser discutido. Não, lá precisa, por que eles lá não fazem fazem negociação? Negociação lá ou tem uma que ter mão negociação. forte? Eu achei que os povos, a autonomia dos povos, ela diz que os povos fazem a sua Constituição e a demarcação de território. Isto é uma Você vai comparar Israel? Você vai comparar Israel com o Estado palestino? Israel é um Estado altamente militarizado, deputado, que gasta bilhões em armamento. Respeito, você vai falar, Diego? Não, em armamento. Falar. Deputado, deixa ele terminar, por favor. Não, que gasta bilhões de armamento. É um país altamente militarizado. E precisa ser militarizado. Altamente militarizado. De pessoas que querem a única democracia do Estado e a morte do povo. Senhores, por favor. Então, você tem esse Estado e o Estado palestino, o direito da população palestina, que já foi reconhecido na ONU, mas não foi implementado, né? Em parte foi implementado, em parte, né? Em parte foi implementado. É de um povo fraco, que não tem condições de se impor. Então, por isso, precisa de uma negociação. Precisa de uma negociação entre os países para evitar guerra, gente. Para evitar guerra. Deputado. Para evitar atentado terrorista, para evitar Bin Laden. Com todo respeito, deputado. Há alguns elementos que o senhor apresenta que são baseados em fatos. Outros são mais interpretações suas. Qual? O que é a interpretação que você falou? Calma. Fala o que é a interpretação. Vamos começar. Tudo bem. O povo israelense, quando eles começaram a construir o Estado de Israel, os judeus foram para lá. Havia várias hipóteses de serem construído o Estado, inclusive um deles no Sudão. Por que eles foram para lá? Pelas reivindicações históricas. É um problema histórico, uma questão histórica. E eles foram para as suas tradições.
O primeiro grupo contra o qual os israelenses ou os judeus se manifestaram foram contra os próprios ingleses, que eles eram os proprietários daquela região, eles ocupavam aquilo. Aquilo era uma região de posse dos ingleses, apesar de ter a população palestina. À medida que eles foram comprando territórios, eles foram comprando propriedades, eles foram tomando de uma forma correta e justa, porque eles compraram propriedades, começou a ocorrer a contraposição, e uma contraposição violenta. Nesse momento, o Estado de Israel já estava se constituindo de uma forma quase plena. E na ONU, que foi debatido, é o reconhecimento daquele Estado que já estava se complementando. Como o senhor falou, realmente, o Oswaldo Aranha, ele deu um voto, mas ele não precisava nem ter dado voto, ele estava presidindo a Assembleia. Sim. Ele participou, ele foi muito favorável a que isso fosse colocado na pauta. Como o senhor sabe, o presidente é o cara que coloca a pauta. Por isso que ele foi tão importante, apesar dele não ter participado tal qual o senhor falou. Mas a função dele foi essencial. Professor, no momento... Quem faz a pauta da Assembleia da ONU é o Conselho de Segurança, não é o presidente? Não, mas isso aí é outra consideração. São simbólicos. Mas isso é outra consideração, deputado. À medida que Israel se consolidou, o povo palestino que se constituiu como nação, porque eles não eram nem ditos como uma nação palestina, eles foram se constituindo aqueles fugitivos que saíram dali, porque não quiseram, inclusive, se introduzir num Estado democrático que aceitava os árabes e aceitava os muçulmanos. O senhor vai lá no Knesset, eu acho que é essa a pronúncia, o senhor vai lá, o senhor vai ver que tem representação política dos muçulmanos, tem representação política dos árabes. Dos árabes, claro. Tem tudo lá. Eles foram percorrendo o entorno e olhavam para aquele Estado que tinha sido reconhecido e não criado pela ONU, mas reconhecido pela ONU, eles foram lá e queriam a extinção disso. Só que tem um detalhe, eles foram recebidos na pancada pelos países do entorno, que eram da mesma origem étnica deles. Porque grande parte das violências que eles sofreram até dos próprios irmãos. E eles foram chegando e ficando em determinados lugares. Qual foi o grande problema? À medida que os palestinos conseguiram se consolidar e foram reconhecidos como um povo à parte e talvez até como uma nação, à medida que isso ocorreu, trouxe uma outra questão. Como é que nós vamos resolver o problema desse povo que não tem território e foi reconhecido até como um Estado pela ONU? Porque a ONU reconheceu um Estado sem território, porque tinha um povo e tinha um governo. Sim. Reconheceu a autoridade palestina como governo. Veio uma tese que é a tese defendida por Israel. Inclusive, 2 estados, só tem um problema. A Cisjordânia era um território cedido para os palestinos e a faixa de Gaza. O problema é que na faixa de Gaza venceu o Hamas, que é uma organização terrorista. A Cisjordânia ficou com a autoridade palestina, que não era uma organização terrorista. Mas está dizendo isso... Só tem um detalhe. Por que Israel defendia essa tese? Ela queria apenas uma coisa, o Estado israelense, que a segurança fosse provida pelo Estado israelense por uma razão simples. Porque se permitisse que eles não criassem força apenas de defesa, o Estado palestino ia ser a ponta de lança para uma invasão com todos aqueles que queriam a morte dos judeus. O senhor sabe como foi inventado o Krav Maga, que é uma luta? Para proteger pessoas nas ruas, porque chegavam terroristas e pegavam a faca e enfiavam nas mulheres no meio da rua. E eles foram desenvolvendo técnicas de defesa. Você sabe quem fez a maior parte dos atentados terroristas ao longo dos anos... Só mais um detalhe, dos anos 40. Para não trazer dúvida, tá? Dos anos 40, os judeus fizeram... Os judeus, quer dizer, o Estado de Israel e a o quê? Tá bom. Não, mas só para não trazer dúvida, deputado. Então, já dizer uma coisa. Ser árabe não é ser muçulmano, ser muçulmano não significa ser fundamentalista, significa ser terrorista. Os judeus faziam. Os judeus de extrema-direita fizeram atentados terroristas contra os árabes também. Certo. Fizeram atentado terrorista contra os árabes, você sabe disso. O Menachem Begin era um líder de uma organização de extrema-direita que fez contra os árabes também. Agora, eu não estou falando que eu defendo, de um lado ou de outro. Onde tem terrorismo, eu sou contra. Eu não sou a favor da faixa de Gaza. O Abril Vermelho disse a favor. Ficar soltando foguete contra Israel. Eu estive em Israel. Não sou a favor deles ficarem soltando foguete. Aliás, até porque é muito inútil, né? Eles ficam soltando foguete e não acontece nada. É São João. Né? Então, eu acho que eles não deveriam ficar fazendo isso. Deve-se construir a paz. Agora, à medida que Israel pede para ter a segurança, Israel pede para ter a segurança na faixa de Gaza, na Cisjordânia ocupada, ele está tirando a autoridade, está tirando
a soberania... Que ele só quer o reconhecimento do Estado pelos países que estão em volta. É só isso que Israel quer. Todos querem a extinção de Israel. É isso que é o problema. Não, hoje não mais. A autoridade palestina não é mais. Quando Israel responde com foguetes, ele diz onde que vai ser lançado o foguete, pede para se retirar as pessoas ali e identifica por que está sendo lançado. Eu acho muito engraçado algumas